Viva Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao Viva Memória. Nosso convidado de hoje é o senhor Carlos Augusto Teles de Borborema, médico, paraense, 79 anos, 53 deles vividos em Manaus. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua vinda ao nosso programa. Doutor Carlos, o senhor está aqui não somente pela condição de conhecer a história de Manaus de mais de 50 anos, mas também eu diria que é uma homenagem a tantos paraenses que migraram para o Amazonas nos últimos 100 anos e muitos deles tiveram sucesso profissional como o senhor e o senhor como médico. Mas me conte da sua primeira chegada em Manaus, como é que ela foi, se ela foi de barco, se o senhor veio de avião, como é que o senhor chega a Manaus, a sua primeira visita, e o que o senhor vem fazer em Manaus pela primeira vez? O meu irmão mais velho, José Augusto, né, ele era inspetor de ensino aqui. Ele fez o concurso, foi nomeado e foi nomeado para Manaus. E ele era o inspetor de ensino. Ele casou, né, e me chamou para passar umas férias aqui em 1948. E nós, nesse tempo, tinha a Catalina, né, os aviões Catalina da Pané. E a primeira viagem que eu fiz foi de Catalina. E aterrissamos aqui no Rio Negro, né, de frente dali da Feira da Pané. Um barquinho veio nos pegar e trouxe para terra. E dali o senhor ficava hospedado aonde aqui em Manaus? Na casa do meu irmão, morava na Nambuco, né? E sempre visitava o seu Aristófanes Antonique e a sua esposa, Dona Indail, ali na Rua Barbosa. Sempre ia por lá conversar com as filhas dele. E também comecei a fazer amizades, né, com outras pessoas aqui. Doutor Carlos, o que o senhor lembra de Manaus? Dos bondes, do teatro? O que o senhor lembra da cidade? O que o senhor fazia, passeava, onde o senhor ia? Eu achava Manaus uma cidade extremamente bonita. Mais do que Belém? Mais do que Belém. Belém tem outra formação, né? Mas eu achava Manaus limpa, né, e diferente. As praças muito bem tratadas, né? E o que me chamava mais atenção era o final da tarde, em que vinha um empregado para acender a luz, né, do poste, né, e puxava. Aquilo me impressionava bastante. E os barulhos dos sapos dos terrenos, que não tinham casas ainda, né? Não tinha ainda a Avenida Getúlio Vargas, né, nessa época, né? Só tinha uma... Mas... e o povo, de um modo geral. Muito acolhedor? Muito acolhedor, né? Meu irmão tinha muita também amizade aqui, né? E eu me dava muito bem. Existia essa rixa que hoje atribui a amazonenses e paraenses? Naquela época não existia isso, eu acho. Não existia. Existia no futebol. No futebol sempre existiu isso, né? Mas não existia essa rixa. Pelo contrário, né? Nos tratavam muito bem. Durante a faculdade de medicina, o senhor esteve aqui no Amazonas, na enchente de 53, né?
O que os estudantes de medicina vieram? Eu e minha turma toda, né, fomos convidados, né, pelo Camilo Viana, né, que era um professor de clínica médica e nós viemos aqui para dar assistência aos ribeirinhos. Né. Nós fomos para Autazes, depois fomos para Nova Olinda, né, tivemos em Borba, né, andamos também em Taquatiara e outras turmas também subiram um pouco mais, né, foram até Tefé, dando assistência mais à zona rural. Né? E que me impressionava, a cheia, né, bastante, era que a população, de um modo geral, embora tivesse feito a elevação, a gente chegava e perguntava, tem alguém doente? Não tem. O que é que vocês querem? Hein? Eu queria um sal e um açúcar e café. Era o que pedia. E se puder me arrumar um fósforo ou um cigarrinho, a gente fica satisfeito. Não tinha, assim, essas doenças, né? Um caso ou outro, né? Tinha casos de ancenianos, né? Tuberculose, né? E precisava de um tratamento mais sério, né? Doutor Carlos, o senhor se forma em medicina no Pará. E em que ano o senhor vem para Manaus de vez? O senhor se muda, transfere-se o seu domicílio? Eu cheguei aqui dia 2 de janeiro. De que ano? 59? 59. Dia 2 de janeiro eu cheguei aqui, 2 de fevereiro. Né? Eu cheguei aqui e, a convite do então coronel Java Passarinho, que era o superintendente da Petrobras. E ele me convidou, né, para vir para cá, para Manaus, que ele precisava de um médico aqui. Para fazer a região toda amazônica. Né? Mas trabalhando pela Petrobras. Petrobras. Nessa época eu já tinha a Nova Olinda, né? Já tinha o posto de Nova Olinda, né? Em que se estava tirando petróleo do posto de Nova Olinda e tinha muito estudo, né, em toda a região amazônica. Então eu viajava de Catarina ou de barco, ou de lancha, né, para examinar os trabalhadores da Petrobras. Nessa época tinha muita malária, né, muitos trabalhadores, até hoje, né? como até hoje, né? E eu examinava. E aproveitava as folgas para examinar o nosso caboclo, né? O nosso povo, em que muitos deles nunca tinham visto um médico. Eu cheguei em certas regiões, aqui, por exemplo, da Amazônia, em que não tinham recebido nenhuma consulta. Gente com 25, 30 anos, né? Nunca tinham tido uma consulta. A verminose imperava, né? Dominava, né? E também a malária e a ceníase, de modo geral, tuberculose. E os casos também, né, da agressão da natureza. Né? Jacaré, né? Briga com onças, né? Acidentes zoofídicos, né? Tivemos muito. Né? E com isso nós
começamos a despertar o nosso interesse para essas enfermidades, para a gente, talvez seja um motivo que eu me dediquei A essa linha da medicina, a esse trabalho. O que é interessante é que a Petrobras me obrigou a fazer um curso de medicina do trabalho. Eu fui o primeiro médico, um dos primeiro médico, nós fomos 3, né? O Cristóvão Colombo, que é médico lá na Bahia, e o outro era o José Dutra, que também era da Bahia, né? E já tinha a refinaria de lá e os 2 me acompanharam. Então nós fomos os 3 primeiros médicos a serem formados em medicina do trabalho no Brasil. Mas antes de a gente fazer o curso de medicina do trabalho, a gente tinha que fazer o curso de sanitarista, né? No Oswaldo Cruz e tudo mais. Isso foi em 64, pegamos a revolução toda lá, né? E foi bastante útil para a minha formação. Doutor Carlos, como é que era a rede hospitalar em Manaus no início da década de 60? Hospitais, laboratórios, como é que era a saúde em Manaus? Olha, tinham poucos hospitais. A Fundação CESP, que era do Ministério da Saúde, e que ela foi fundada no tempo da guerra, né, pela Fundação Rockefeller, ela ajudava bastante o estado do Amazonas. Que a Fundação CESP tinha o lado, né, da saúde pública, o lado preventivo, programas de saúde, né? E tinha o lado assistencial, tinha os seus hospitais. E tinha um médico que era generalista, que fazia tudo, né? Desde a clínica médica até as pequenas cirurgias, os partos, né? A pediatria, eles faziam tudo. E era de grande importância para a população. Mas não tínhamos em todos os municípios. Nós tínhamos em Parintins, tínhamos em Tefé, em Manacapuru, em Itacoatiara, esses hospitais. E tinham bons médicos. Interessante, porque na época não tinha nem raio-x lá, mas eles, né, procuravam examinar o paciente com conhecimentos semiológicos, né, bastante agudos, e procurava tratar com os remédios que eles tinham em mão. Qual foi a sua primeira experiência pública na administração pública hospitalar ou algum cargo que eventualmente o senhor tenha assumido logo no início aí da sua incursão profissional na cidade de Manaus? Eu fui do departamento da criança. O Zé Contante, que era do departamento da criança, me convidou para trabalhar no departamento. Quem era o departamento da criança, desculpe? Era o... Era ligado a uma secretaria de saúde? É ligado à Secretaria de Saúde, é um departamento, né, que cuidava das crianças, né, em que a gente fazia, na época, a puericultura, né, examinando as crianças e dando as orientações necessárias para... E depois o Contante saiu, eu fiquei com assumindo a função dele. Assumindo a função dele, né? Aí o senhor vai para o DASP depois? Aí eu vou para o DASP. Né? O DASP o que era, para explicar para o nosso É o Departamento de Assistência ao Servidor Público. Era ali na Major Gabriel. Eu dava consulta lá, né?
Foi o Gilberto Mestrinho que Que lhe convidou? me nomeou para lá, né? No primeiro governo dele. No primeiro governo. E depois, em 64, foi transformado no IPAZÉA, né? No Instituto, com o Gacetilso, né? Gacetilso, que era Do Lago e Silva? do Lago e Silva. Ok. Foi que aí nós fizemos um concurso, né? E já estava mais ampliado, né? Entrou o Ciro Lacorte, o Juarez Klein, o Oswaldo Silvestre, né? O Arlindo Frota, o Oswaldo Sade. Era um instituto que funcionava mesmo. Os servidores da época elogiavam bastante a gente não deixava ninguém voltar sem consultado. Né? A gente tinha hora de entrada, mas não tinha hora de sair, não tinha limite de... Bons tempos esses, Bons doutor. tempos. Não tinha limite nem de paciente. E a gente tratava ainda no hospital de graça, não recebíamos nada por internar um paciente, só tínhamos a obrigação de tratar os pacientes que necessitavam de hospital. Ok. Foi uma época muito boa, sabe? Muito boa. Ok. Daqui a pouco nós voltamos com o Dr. Carlos Borborema, falando sobre a saúde no estado do Amazonas e principalmente na cidade de Manaus. Já já estamos de volta. Retorne no tempo. Tente lembrar como era Manaus há 26 anos, outra cidade. Quando decidimos criar a Ingeco, apostamos em uma nova história para os amazonenses. E a cidade foi crescendo. E Manaus criou novos traços, modernos, diferentes. E nós da Ingeco investimos em novos empreendimentos. Nestes 26 anos, o que podemos dizer é obrigado aos amazonenses pela confiança e por Manaus ser o nosso lar. Ingeco, planejando os próximos 26 anos. Para Cristal Engenharia, qualidade de vida é muito mais do que construir empreendimentos de alto padrão. É também reconhecer as pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Para isso, incentivamos a cultura de modo geral em nosso estado, através das suas diversas expressões. Cristal Engenharia, apoiando a cultura no Amazonas. A Perspectiva Tecnologia da Informação atua há 18 anos no mercado de pesquisa e gerenciamento estratégico de informação. São os mais diversos tipos de pesquisa à disposição da sua empresa, realizada com total compromisso e eficiência, o que resulta em segurança para a tomada de decisões. Perspectiva Tecnologia da Informação. A avaliação de dados é o caminho para a melhor decisão. Rua B, quadra 2, número 6, Conjunto Jardim Holanda, Parque 10. Fone fax 92 3304 1546. Levamos a marca dos nossos clientes para mais de 1 milhão de pessoas, no momento em que elas estão esperando vê-las. The Voice, mídia indoor, corporativa e painéis de LED. Apresentamos nossos clientes em locais de grande circulação, nos principais órgãos públicos e empresas privadas de Manaus. Um poderoso meio de comunicação direta, com presença em toda a cidade. The Voice, sua empresa na hora e no lugar certo. Um poderoso meio de comunicação direta. The Voice, mídia indoor, corporativa e painéis de LED. A qualidade de vida dos colaboradores é peça fundamental para sua empresa. A MDS Harvey leva mais sabor à refeição dos seus funcionários. MDS Harvey. Nosso negócio é a segurança alimentar e a saúde de seus pacientes e colaboradores. Avenida Buriti, número 3009, Distrito Industrial. Tem o sabor e bom atendimento que já virou tradição da Morada do Sol para sua festa. O Morada Buffet tem experiência em casamentos, aniversários, batizados, coquetéis e confraternizações. Visite-nos. Rua EG, número 8, Conjunto Morada do Sol. De volta com o Dr. Carlos Borborema, falando sobre a saúde na cidade de Manaus e no estado do Amazonas como um todo. Doutor Carlos, no segundo bloco agora, eu queria que o senhor me contasse como toda a profissão e todos os meus entrevistados têm os chamados causos, né?
as histórias em torno das profissões. O senhor lembra de algumas histórias na área de medicina, coisas engraçadas, interessantes ou inéditas, que o senhor conviveu com anos e anos exercendo a profissão? Ao chegar aqui, eu fiz amizade com um cirurgião, Valdir Veralves. Valdir Veralves foi um cirurgião que estudou nos Estados Unidos, né? E depois ele, da família daqui, veio para cá e o Valdir fazia cirurgias. E na época, por não ter médicos aqui, eu auxiliava muito o Valdir Veralves, né, nas cirurgias. E o Valdir era um médico estudioso, bastante estudioso, e também corajoso, né? Para a época, muito corajoso. Então, vamos dizer que o Valdir, por exemplo, chamou um colega dos Estados Unidos e fez a primeira prótese de cabeça de fêmur do estado do Amazonas, junto com esse colega americano que teve aqui. O Valdir também, eu dei um paciente para ele, que a irmã Fidelis, que era superior da Beneficente Português, me pediu para tomar conta. Era um assaltante que tinha recebido um tiro na cabeça, né, da polícia. E eu mostrei para o Valdir disse, vamos operar. Prepara ele, no sábado nós vamos operar. Então, no sábado nós operamos esse paciente. Eu, ele e o Donádio, José Donádio como anestesista. E tiramos o tampo daqui e fomos lá, tiramos a bala do meio da cabeça dele. Eu tenho a impressão que foi a primeira cirurgia neurológica da cidade. Antes, o Oswaldo Sugesta tinha feito uma cirurgia só de esmagamento, né, de uma moça que tinha caído de um caminhão na época do carnaval, né? E o Gesta, o Oswaldo Gesta tinha feito a cirurgia, né? Mas não uma cirurgia tão delicada como foi essa. Eu fiquei fazendo o pós-operatório do paciente, o Valdir entrou de férias, saiu, né? E uma vez eu cheguei entrando na Beneficente, a irmã Fideli rindo para mim, digo, o que é que a senhora está rindo? O teu paciente fugiu. Até hoje eu não sei. A história se repete, tem muito bandido que se é salvo no 28 e depois desaparece. Desaparece. Nós tivemos muita fuga de pacientes, né? O Getúlio Vargas, por exemplo, quando foi aberto, né? Nós tínhamos muita gente, presos que ficavam lá e que fugiam de madrugada, né? E aí o outro, em Boca do Acre. Eu cheguei em Boca do Acre um sábado da tarde, de Catalina, da Petrobras, tinha ido buscar um paciente e quando eu cheguei na beira do barranco, estava lá uma roda grande, eu fui olhar, o cara estava serrando a perna de um paciente. Mas serrando mesmo, com serrote, e amarrando os vasos com fio de barbante de padaria. Eu vi esse caso, me meti dentro do avião, trouxe ele para cá, chamei o Valdir Veralves e o Valdir, no sábado à noite, ajeitou a perna dele e
Esse foi um dos casos. O outro caso também em Manicoré, em que o cara passou 5 dias na mata porque brigou com uma onça. Né? Ele, um facão, né? E a onça, né? Em cima dele, meteu a pata aqui na cabeça e arrancou o couro cabeludo. Ele ficou lá durante 5 dias, depois que foi encontrado, né? Eu trouxe ele para cá também, e aqui ele fez a cirurgia, se restabeleceu bem. O senhor se lembra da primeira cirurgia cardíaca em Manaus? Me lembro, eu trouxe o Zé Binho aqui e a sua equipe. Veio o clínico do Zé Binho, veio o anestesista, o Rui Vaz, né? E os filhos dele e a esposa. E vieram para cá, para conhecer a Amazônia e dar um curso para nós. E aproveitou para fazer uma cirurgia. Foi feito no Adriano Jorge. Era uma cirurgia que hoje é simples, né? Não era uma cirurgia de um rapaz de 12 anos, 15 anos, bastante conhecido aqui no Amazonas, e que o Zé Binho operou, né? E o menino ainda está vivo hoje, hoje é um dos grandes comerciantes. Aqui de Manaus? Aqui. Sem citar nomes. Infelizmente, né? Não pode. Doutor Carlos, e a sua experiência na área das doenças infecciosas e parasitárias? Eu tive a felicidade de ser secretário de saúde. 75, se eu não me engano, a partir de 75. 75 a 79 do Enoque Reis. E depois eu passei um tempo também com o Amazonino. E depois passei com o Vivaldo Frota também. O Vivaldo assumiu, ele me convidou e eu passei um ano de... Mas me conte dessa experiência de 75 a 79. Como é que era a saúde, o que o senhor fez, o que o senhor pôde ajudar o estado do Amazonas? Veja lá. Antes de eu assumir, foi o governo Danilo de Areosa. O secretário era o Zé Leite, que comprou os hospitais pré-fabricados ingleses. Depois veio o João Volta, né? Com o secretário Antônio Risse, que implantou esses hospitais em vários municípios de Manaus. Não foi em todos os municípios de Manaus, em vários municípios de Manaus. E eu tive a obrigação de manter esses hospitais. Acontece é que esses hospitais não tiveram planejamento, né, para serem instalados. E eu fiz um levantamento, né, como o município tinha recebido o hospital. Para você ter uma ideia, por exemplo, de Barcelos, durante o ano de 76, só teve 2 partos lá, 2 partos. Então, precisava de médico, precisava de gente, de pessoal, preparar o pessoal. E eu comecei a fazer isto. Eu, junto com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Administração, comecei a dar cursos, né, de auxiliares, cursos pequenos, né, capacitando o pessoal para assumir isso. Ao mesmo tempo que
comecei a influenciar a faculdade de preparar os médicos necessários para a nossa região. Nós não pudemos ter o luxo de ter um médico para cada especialidade no interior do estado. Eu acho que nós temos que ter médicos generalistas e que sabem fazer, sabem resolver. Os casos mais difíceis, né, tem que ser encaminhado para um hospital que tenha mais recursos. Quem foram os médicos que vieram de fora ajudar o estado do Amazonas na década de 70? Tem a história do Dourado, tem outros médicos que vieram e formaram verdadeiras gerações aqui no Amazonas. O Dourado era paraense também, né? Teve outros que vieram de São Paulo. O Bernardo Sobrinho, né? Veio o Torino, né, para cá também. Vieram de Ribeirão Preto para cá. Né? Uma turma de 7 ou 8. E que foram professores também na faculdade e que ajudaram bastante a gente aqui. O senhor lembra da fundação do curso de medicina em Manaus? Me lembro. Me lembro pelo seguinte, foi provocado pelo Arthur Reis, né, uma carta que ele fez para o governador, para o reitor, né? E o reitor Guari começou a estudar a possibilidade de fazer a faculdade de medicina. Foi até meu irmão Zé Augusto, que era do Conselho Universitário, que deu o parecer final da abertura da Faculdade de Medicina. Né? E pegou a experiência também do Djalma Batista, né? Do Walter Góes também, né? Que era da Delegacia de Saúde, né? Depois foi professor da faculdade, ensinando saúde pública, né? E de outros colegas também, né? Daqui, né? O senhor lembra do seu trabalho na colônia Antônio Aleixo? Me lembro. Me conte. Até o Sinésio Calhari, ele chegou aqui no ano mais ou menos 72, 73, se eu não me falha a memória. E o Sinésio sempre foi um cara muito preparado. E veio indicado pelo professor Azulay, que é um dermatologista bastante conhecido no Brasil e no mundo inteiro. E que tinha sido meu professor em Belém. Né? Hoje ele mora no Rio de Janeiro. E o Sinésio começou também a trabalhar nessa área. E o Sinésio viu que tinha muito caso lá dentro da colônia Antônio Aleixo e que não era hanseníase, eram outras doenças, menos hanseníase. E todos confinados como se fosse a mesma coisa. Confinados na mesma coisa. E eu visitava também com o Sinésio. Antes de ir na secretaria, de sábado a gente ia para lá, fazia. E nós descobrimos muita coisa interessante. Naquele tempo, a hanseníase era chamada de lepra. Né? Tinha uma rejeição geral da sociedade. Tinha leis proibindo o hanseniano de entrar no banco para receber seu dinheiro, que não recebiam. Né? Eles não podiam fazer uma operação de vesícula. Nenhum hospital podia aceitar, porque era o hanseniano. Se uma senhora precisasse fazer uma cesariana ou um parto mais difícil
nenhuma maternidade recebia. Então nós acabamos com isso. Nós forçamos, os colegas já começaram a receber, a operar, a fazer parte. E fomos abrindo e fomos dando alta. Quando assumi a secretaria, eu fiz um grupo e começamos a trabalhar dentro da colônia. E veio a recomendação do Ministério da Saúde para ser desativada a colônia, como um modo de tratar os pacientes com mais humanidade. E nós fizemos isso. E descobrimos bastante, coisas bastante tristes. Por exemplo, estava lá na colônia um Manuel da Silva. Na verdade, o nome dele era Raimundo Martins. E estava com o anel, com o nome de Manuel, para a família não ficar aqui, né? Não ficar aqui marginalizada. Dizer, o pai dela está lá na colônia Antônia Ney. E se afastava dessa família. Daqui a pouco, doutor Carlos Borborema, a gente volta, vamos para o nosso intervalo. Já já estaremos de volta com o doutor Carlos Borborema, 79 anos, mais de 53 deles vividos na cidade de Manaus. Para Cristal Engenharia, qualidade de vida é muito mais do que construir empreendimentos de alto padrão. É também reconhecer as pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Para isso, incentivamos a cultura de modo geral em nosso estado, através das suas diversas expressões. Cristal Engenharia, apoiando a cultura no Amazonas. A qualidade de vida dos colaboradores é peça fundamental para sua empresa. A MDS Harvey leva mais sabor à refeição dos seus funcionários. MDS Harvey. Nosso negócio é a segurança alimentar e a saúde de seus pacientes e colaboradores. Avenida Buriti, número 3009, Distrito Industrial. Tenha o sabor e bom atendimento que já virou tradição da Morada do Sol para sua festa. O Morada Buffet tem experiência em casamentos, aniversários, batizados, coquetéis e confraternizações. Visite-nos. Rua EG, número 8, Conjunto Morada do Sol. Levamos a marca dos nossos clientes para mais de 1 milhão de pessoas, no momento em que elas estão esperando vê-las. The Voice, mídia indoor, corporativa e painéis de LED. Apresentamos nossos clientes em locais de grande circulação, nos principais órgãos públicos e empresas privadas de Manaus. Um poderoso meio de comunicação direta, com presença em toda a cidade. The Voice, sua empresa na hora e no lugar certo. Um poderoso meio de comunicação direta. The Voice, mídia indoor, corporativa e painéis de LED. A Perspectiva Tecnologia da Informação atua há 18 anos no mercado de pesquisa e gerenciamento estratégico de informação. São os mais diversos tipos de pesquisa à disposição da sua empresa, realizada com total compromisso e eficiência, o que resulta em segurança para a tomada de decisões. Perspectiva Tecnologia da Informação. A avaliação de dados é o caminho para a melhor decisão. Rua B, quadra 2, número 6, Conjunto Jardim Holanda, Parque 10. Fone fax 92 3304 1546. Retorne no tempo. Tente lembrar como era Manaus há 26 anos, outra cidade. Quando decidimos criar a Engeco, apostamos em uma nova história para os amazonenses. E a cidade foi crescendo. E Manaus criou novos traços, modernos, diferentes. E nós da Engeco investimos em novos empreendimentos. Nestes 26 anos, o que podemos dizer é obrigado aos amazonenses pela confiança e por Manaus ser o nosso lar. Engeco, planejando os próximos 26 anos. De volta com o doutor Carlos Borborema. Doutor Carlos Borborema, saúde pública no Amazonas, existiram diversos programas de erradicação de doenças, diversos projetos que foram implantados nos últimos 40 anos. Me descreva um pouco a sua participação nesses programas e o trabalho que o senhor desenvolveu e até os colegas que o senhor vai citar
que tiveram um papel relevante na saúde pública do nosso estado? Ou não. A nossa saúde pública, né, ela começou com o Departamento de Saúde e Educação. Depois foi separado em Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. E vários secretários, né, vieram e fizeram trabalhos bastante interessantes aqui no nosso estado. Mas eu acho, por exemplo, que saúde pública a gente tem que fazer não para o povo. A saúde pública a gente tem que fazer com o povo. O que dá uma falta grande para nós, para a gente implantar aí vários programas, é que tenha uma política de saúde. Uma política de saúde de 50 anos para 50 anos, que seja discutida com toda a população, seja discutida a nível da Assembleia e que faça uma lei, né, em que se dê as prioridades para se usar os métodos necessários, os programas necessários para se fazer saúde pública. Antigamente a gente dividia assistência médica e saúde pública. Hoje isso aí está junto, né? Eu, por exemplo, eu passei 36 anos ensinando na faculdade e ensinava para os meus pacientes, para os meus alunos, que um paciente doente, ele faz parte de uma família. Se ele está doente, a família toda está doente. E se a família está doente, a comunidade também, os amigos da comunidade também estão doentes. Então, isto aí é uma importante. E outra coisa, eu vejo, por exemplo, vários recursos ser isolados, não juntos. Eu acho que o sistema de saúde tem que ser o sistema de saúde com todas as verbas, né, de várias fontes, unidas para se combater. Eu cito o exemplo, por exemplo, da varíola. A varíola foi combatida no mundo quando houve a união de todos. Hoje a Organização Mundial de Saúde dá um prêmio grande de 1 milhão para quem notificar um caso de varíola. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, da raiva humana. Eu fiquei com vergonha, eu era secretário de saúde, que em 1976 nós tivemos 16 casos de raiva humana. Né? Um ministério chamava a atenção disso aí. E nós montamos um programa que esse programa está sendo desencadeado até hoje. E com isso nós já estamos perto dos 30 anos sem caso humano de raiva. Né? Então, eu vejo programas, por exemplo, de prevenção de câncer, mas nós não temos retaguarda. Muitas vezes, né, a gente faz o diagnóstico preventivo, ela leva 6 meses ou mais, 8 meses ou mais, para ser operada, para ser tratada. E né, aí já é um pouco tarde. Nós temos que ter estrutura, temos que ter uma retaguarda para ser tratado. Na minha área de doenças infecciosas, por exemplo, nós tivemos muitos casos de febre negra, né, que dava muito em Lábrea, mas que dá em toda a Amazônia, né? Toda a Amazônia tem febre negra. E que nós
batalhamos, e até ser descoberto de que era o vírus B, junto com outro vírus, que é o vírus Delta, que levava ao quadro de uma hepatite fulminante que matava em 10 dias. Né? O Zé Carlos, por exemplo, viu um caso em Codajai de um gêmeo, né? Que pegou, eles pegaram a febre negra, ele morreu um dia, um irmão morreu um dia, guardaram o cadáver esperando a morte do outro para morrer, para enterrar juntos. Isso para nós, a gente sente um pouco porque nós somos humanos. Né? Doutor Carlos, que discípulos, vamos dizer assim, o senhor conseguiu conquistar na sua atividade de catedrático, de médico, para que os médicos da sua geração, pós da sua geração, melhor dizendo, pensassem em saúde pública sem a visão mercantil que às vezes existe em certos profissionais que só pensam mais, quem sabe, nos recursos financeiros do que no atendimento à população. Existe uma geração de médicos que pensa saúde pública e faz saúde pública sem ter a preocupação meramente financeira? Ou isso é uma ilusão? Modesta parte. Eu acho que todos aqueles alunos, né, que passaram na minha mão, na mão do Dourado, todos eles se formaram sem visão financeira. Sem visão financeira. É lógico que a gente precisa ter. Sim, tem que sobreviver, lógico. Sobreviver, né? Mas eu acho que esses que trabalharam com a gente, né? E a gente se dedicava muitas vezes ao Hospital Tropical, por exemplo, sem vantagem, né? Nós não tínhamos dinheiro para comprar remédio, a gente comprava só na coragem, né? A gente telefonava para os amigos, olha, eu estou precisando de remédio, né? Os outros que nós fizemos, a gente trabalhava com a Sulfama dava através de uma eletronorte, na Balbina, por exemplo, e nós demos assistência para lá. Ela fez um prédio lá para nós. A gente fazia essas trocas, né, em benefício da pesquisa. A febre negra, por exemplo, foi um trabalho do Tropical bastante bonito, né? Em que veio a vacina, né? A vacina nós conseguimos, na região amazônica, vacinar todos, a população, de modo geral. Eles queriam vacinar só as crianças, mas vacinamos todos, principalmente o pessoal de saúde, né, que viviam em saúde. E nós fizemos um trabalho em que aqueles que tinham até 20 anos de atividade em saúde, em hospital, assim, dentista e essas coisas, tinham sido contaminados com o vírus B ou o vírus C, né? E aí, com a vacina, isso diminuiu bastante, né? Doutor Carlos, vamos mudar um pouco de assunto. Uma coisa boa de Manaus de hoje e uma coisa ruim de Manaus de hoje. Eu acho que a convivência social nossa é muito boa. Eu não tenho inimigo. Graças a Deus não tenho inimigo. E também nunca me meti em política. Já é um bom mecanismo para não ter inimigos. Mas eu trato eles
Então a relação agora, é a melhor coisa. Eu acho. As boas relações. As boas relações. E o que tem de ruim em Manaus? Principalmente do lado da medicina. Na área médica. Porque com isso você leva a humanização para você. Eu acho que o médico tem que ser muito humano. Muito humano. E a área ruim? O que tem não tem de bom em Manaus? Que ainda carece, está fraco, não é bom, mereceria uma atenção especial. Eu acho que ruim de Manaus mesmo, ruim, né? É a falta de saneamento. Saneamento. Que com certeza vai impactar na saúde pública. Né? Na saúde pública. A falta de saneamento... Manaus, então, é uma cidade desorganizada nesse sentido, doutor Carlos. O senhor acompanhou isso. As políticas sociais, as políticas de infraestrutura não pensaram em saneamento para Manaus. Hoje, por exemplo, eu quando comecei a estudar medicina, a gente tinha a definição de saúde. Saúde era a ausência de doença. Mais tarde, no segundo, terceiro ano, era a ausência de doença, bem-estar físico e mental, né? Depois veio o social. Hoje, saúde é a ausência de doença, bem-estar físico, mental, social e o equilíbrio com o meio ambiente. Nós não estamos, vou usar as palavras do Marx, né? Humanizando nossas matas. Nós precisamos entrar nas nossas matas e humanizar as nossas matas. Tem um trabalho no INPA muito interessante de um pesquisador, que ele mostra, né, que uma árvore grande no mato, se você tirar aquelas árvorezinhas que estão ao redor dela, ela morre. Ela vive daquelas árvores pequenas que estão ao redor dela. E uma tem interessante, por exemplo, exercício da guerra na selva com o Coronel Teixeira, né, que ele entrava no mato e vinha com o pessoal todo com manhosa. Ele dizia, eu não maltrato do mato, eu entro no mato. Mas ele estava num lixo ecológico dos mosquitos, do reservatório da leishmaniose, né? E ele, para se defender, ele já vigiu. Eu comecei, por exemplo, a trabalhar em Belém, no Evandro Chagas, eu, o Francisco Pinheiro, o pessoal da minha turma, Domingo Costa, com um professor americano, o Klaus, descobrindo vírus novos, né, existentes aqui no Amazonas. Na Amazônia, de um modo geral. Se chamam os arbovírus, né? Que a gente botava o macaco sentinela numa árvore e deixava comida para ele. Na semana seguinte a gente ia buscar o macaco, o mucura, preguiça, né? Tirava sangue de pacientes que estavam com febre. Era um trabalho bastante interessante esse, né? Doutor Carlos, muito obrigado pela sua participação. Até o próximo programa. E não esqueçam, nas melhores livrarias de Manaus, você já pode comprar o livro Caso Delmo, o crime mais famoso de Manaus, que foi lançado nesta segunda-feira na livraria Saraiva, lá no Shopping Manauara. E queria agradecer a todos que tiveram presente no lançamento. Um grande abraço e até o próximo programa.